Integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito e às eleições municipais. Bom, como eu já havia dito até no outro vídeo anterior, eh, hoje eu trago aqui ao conhecimento de vocês o Guia de Municipalização, a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito e às eleições municipais. Para que e por que, de repente, falar sobre isso e trazer esse guia de municipalização da Sinatran e falar da sua relação com as eleições municipais? Pois bem, vamos lá. Primeiro, pelo seguinte, vamos entender primeiro o que é municipalização e o que é integração. Municipalização é algo que traz ao município o domínio completo da área de trânsito. Então, o trânsito está municipalizado. Integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, ele atende algumas demandas, as demandas mínimas básicas, para que se comporte de acordo com o que necessita e o que se pede à Senat. Pois bem, hoje nós temos 34% dos municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Pouquíssimos municípios municipalizados. E esses 34% de municípios que estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, e nem todos são municipalizados, alguns deles, eu não vou generalizar, mas alguns deles não atendem sequer o que precisa de forma básica. E não só isso, também traz necessidades básicas que muitas vezes não são atendidas pelas administrações públicas municipais, no contexto de transformar ou deixar o órgão ser um órgão de Estado e não ser um órgão de governo. Porque existem lugares, existem secretarias, autarquias, divisões, diretorias, qualquer que seja a nomenclatura, que é possível que você aplique o conceito de governo nessas repartições. Mas no trânsito, não. Assim como na segurança pública, não. Assim como na educação, não. E assim como na saúde, também não. Porque são setores que precisam de continuidade independente daquilo que está atualmente sendo gerido pela gestão que está ou sendo órgão de governo. Então, e ainda tem demandas. No trânsito é pior ainda, porque no trânsito, como ainda não conseguiram ter essa visão de, de realmente municipalização e órgão de Estado, a gente tem muita dificuldade em atuar na área de trânsito, principalmente fazendo aquilo que deve ser feito, ao invés de fazer aquilo que deixam fazer. Então vamos lá. Eu trouxe essa cartilha aqui, ela tem 32 páginas. É claro que em 32 páginas elas não é todas essas 32 páginas que tem muito material, é uma leitura até que rápida, tem algumas exigências para a integração. E por que falar desse momento agora? Porque as eleições municipais estão aí, novos gestores provavelmente vão entrar, e aquele que já está integrado, aquele que já está municipalizado, ele tem que obrigatoriamente fazer o que está aqui, no mínimo, para se considerar integrado. E aqueles que vão se integrar precisam fazer isso também. Então, é importante que, como sociedade, como agentes de trânsito, como usuário da via pública, nós conheçamos o que é de fato que os órgãos precisam fazer e cobrar as autoridades para que sejam feitas. Então, vamos lá. Guia de municipalização, integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito.
Então vamos lá, introdução. A Secretaria Nacional de Trânsito apoia os municípios na tarefa de cumprir as determinações legais e no relacionamento necessário entre o município e os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito para a implantação da municipalização no trânsito. Então, vocês vão perceber durante o discorrer aqui que a municipalização é muito mais ampla do que a integração. Esse manual aqui ele pede mais algo básico, é algo assim, é o mínimo de recursos necessários. Bom, Constituição Federal, ele vai falar um pouco sobre a Constituição Federal, até para dar uma base, tá certo? Que a partir da competência constitucional privativa da União para legislar em matéria de trânsito, ou seja, aquele cidadão que está se querendo seu voto para ser prefeito, vereador, dizendo para você que ele vai parar de fazer autuação de trânsito para viseira, para cinto, para capacete, ele está errado. O município não tem poder legal para legislar sobre o trânsito e o agente de trânsito não tem poder discricionário, ele tem poder vinculado, ato vinculado, ou seja, constatada a infração, lavrar-se-á o auto. Então ele não pode cancelar a autuação, ele não pode pedir para o agente de trânsito cancelar a multa e ele também não pode alterar a legislação de trânsito que compete, de acordo com a Constituição Federal, ao órgão máximo ou à União, compete à União. Então, de acordo aqui com o que está dito, a partir da competência constitucional privativa da União para legislar em matéria de trânsito, o artigo 22.11, foi editada a Lei 9.503 de 23 de setembro de 97, que instituiu o Código de Trânsito. Bom, Código de Trânsito é a Bíblia do Trânsito, como eu costumo de vez dizer com algumas pessoas. Vamos lá. O diploma legal estabeleceu novos status e trouxe novas competências aos municípios, que passam a responder por todas as questões envolvendo parada de circulação e estacionamento de veículos, podendo aplicar as penalidades e medidas administrativas no caso de infração. Relembrando aqui, é interessante que esse manual foi antes da Lei 14.599, então ainda há uma limitação aqui na leitura para vocês entenderem que ainda está ante-Lei 14.599. Dentro do Pacto Federativo instituído pela Constituição de 88, uma nova ordem vem sendo implantada na gestão do trânsito, com a criação dos órgãos municipais que passam a compor o Sistema Nacional de Trânsito. De acordo com o Pacto Federativo, cada ente federativo ele tem certa liberdade para agir de acordo com a sua capacidade, com as suas possibilidades. De acordo com o inciso 8º, o inciso 8 do artigo 30 da Constituição Federal de 88, compete aos municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do parcelamento da ocupação de solo, ou seja, fica ao município esse ordenamento territorial, por isso essa municipalização tá vindo tão forte agora, porque no passado então, não tinha muito antes da Constituição, depois veio o CTB, em 97, e hoje em dia está depois da Constituição, a inclusão da emenda constitucional 82 na Constituição Federal, a municipalização do trânsito está vindo de forma extremamente incisiva, então vai ter muito disso aí para ir daqui para frente. Eu creio muito que para o ano que vem teremos mais um incremento muito maior na municipalização do trânsito para a gente avançar desses 34%. E aí, todos os municípios, como membro da federação, assumiram novas responsabilidades e obrigações. Beleza. Composição do Sistema Nacional de Trânsito no artigo 7º do CTB. Conforme dispõe o artigo 7º do CTB, compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: Conselho Nacional de Trânsito, Coordenador de Sistema, órgão máximo normativo e consultivo, os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, normativos, consultivos e coordenadores, os órgãos e entidades executivas do trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que esses órgãos executivos são os órgãos de trânsito municipais, são aqueles que de fato a gente de trânsito trabalha, enfim. E a nível estadual também, como o DETRAN do Distrito Federal, como o DETRAN do Pernambuco, enfim, eles são órgãos executivos, tá? Os órgãos e entidades executivas do Rodoviários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios. Se caso houver rodovia dentro do município, eles são também parte do Sistema Nacional de Trânsito, e aqui no caso dos estados é os DR, enfim, a estrutura que cuida da rodovia também é órgão pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito. A Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados e do Distrito Federal e as juntas administrativas de recursos de infrações, JARI. Bom, vamos lá. O que é trânsito? Vamos conceituar o que é trânsito. A lei diz que trânsito é o uso das vias pelas pessoas, veículos e animais circulando isolados em grupo ou ainda sendo transportados. Essa simples ação de ir e vir é um assunto que requer disciplina e trabalho quando se trata de um país com milhões de pessoas e milhões de veículos. Então, o trânsito não é congestionamento. O trânsito é o uso das vias pelas pessoas, veículos e animais circulando isolados em grupo ou ainda sendo transportados. Bom, muitas ações para tornar o trânsito fácil e seguro dependem das prefeituras. Os municípios têm seu papel bem definido no CTB. Competências do município. Aí todo aquele artigo 24 do CTB e todos os seus incisos e parágrafos que nós já fizemos aqui um vídeo falando sobre ele. Na verdade, foi 2 vídeos, né? Ficou muito extenso que a gente acabou dividindo. Então tudo isso aí já tem no outro vídeo que a gente já fez aqui. Se você tiver interesse, assista outro vídeo que fala sobre o detalhamento do artigo 24, todos os seus incisos e parágrafos, até o artigo 25, até o artigo 25. Olha, eu vou passar aqui rapidinho, para que a gente não perca tempo falando sobre algo que já tem vídeo no canal, e aí é só, de repente, dar uma procurada. São as atribuições dos órgãos municipais de trânsito. Então, todo o artigo 24 nós falamos sobre ele. E aí, vamos lá. Atenção, o artigo 1º do CTB, no parágrafo 2º, isso é algo que eu venho falando corriqueiramente. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar este direito. Então, o órgão está integrado, ou o município vai se integrar. O parágrafo 2º do artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro já diz para ele qual que é o norte: segurança. Segurança viária. Certo? Então, precisa focar em segurança. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente por danos causados ao cidadão em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantem o exercício do direito do trânsito seguro, ou seja, sua prefeitura, seu estado, se for uma rodovia, se for uma rodovia federal, eles são responsáveis diretamente se você tiver um problema lá. Aqui está dizendo no parágrafo 3º algo que eu já vinha falando por aí, porém aqui eu acho que é interessante até reforçar. Porque isso não acontece, na prática não acontece, deveria acontecer, mas não acontece, infelizmente, que é a responsabilidade civil dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Eu ouso dizer que num futuro próximo nós poderemos ter, né? Eu acho que devia. Nós deveríamos ter responsabilidade penal com relação a no mínimo, um erro ou uma omissão por parte dos gestores dos órgãos e gestores administrativos do município, como os prefeitos. Eles deveriam ser responsabilizados penalmente com relação às mortes. É a minha opinião. A municipalização é o processo legal, administrativo e técnico por meio do qual o município assume integralmente a responsabilidade pelos serviços relativos ao trânsito da cidade. Integralmente. Não é parcialmente, tá? Vamos lá. Tratando de questões voltadas aos pedestres, à circulação e ao estacionamento e à parada de veículos e animais, a implementação e a manutenção de sinalização, entre outras. Lembrando, mais uma vez, que aqui está desatualizado com relação às novas competências do agente de trânsito, a Lei 14.599. Também tem vídeo no canal. Também dá para ter uma ideia do que as novas competências do agente de trânsito incluem a fiscalização de condutor e veículo, equiparando a Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal, o agente de trânsito municipal. Beleza?
O trânsito acontece nas ruas, nas avenidas, nos logradouros, nos caminhos, nas passagens, nas estradas e nas rodovias, nas praias abertas à circulação pública, nas vias internas pertencentes a condomínio. O uso dessas vias deve ser regulamentado pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre elas de acordo com as características locais. Aqui vale ressaltar que, nesse caso das vias internas particulares de uso coletivo, como o estacionamento de shopping, só se fiscaliza, tem prerrogativa legal para fiscalização, mas só se fiscaliza a questão de estacionamento de vagas reservadas, tá? Não há fiscalização de circulação em estacionamentos privados de uso coletivo, beleza? A integração do município ao Sistema Nacional de Trânsito garante ao administrador as condições de avaliar as necessidades e as expectativas da população, uma vez que o município terá sob sua jurisdição. E aqui eu vou fazer mais uma pequena correção. Na verdade, jurisdição ela está ligada à questão jurídica. E aqui nós falamos de circunscrição, tá? Então, é sobre a sua circunscrição. Uma política de trânsito capaz de atender de forma direta às demandas de segurança, de fluidez e de acessibilidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. Lembrando que o trânsito, ou um trânsito não eficaz, é uma das maiores um dos maiores responsáveis por ter uma piora na qualidade de vida do cidadão. A partir da integração do município ao Sistema Nacional de Trânsito, o administrador tem maior facilidade para articular as ações de trânsito, transporte coletivo e de carga, uso e ocupação do solo em favor de uma cidade mais humana e acessível. A municipalização favorece a solução de problemas relacionados à sinalização precária, aos estacionamentos de locais inapropriados, a travessia de pedestres, as dimensões inadequadas de ruas e praças e etc., por meio de ações planejadas e conscientes voltadas ao bem da população. A municipalização estreita as relações do município com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e com vários outros setores, o Poder Judiciário, Legislativo, a imprensa, organizações não governamentais e etc. Os municípios integrados há mais tempo estão... Aqui tem um errinho de português, né? Os municípios integrados há mais tempo já mensuram resultados importantes na redução das mortes decorrentes de acidentes de trânsito e, consequente, redução dos gastos hospitalares. Fazer uma mudança ali que não houve, que foi de acidente para sinistro, isso depois a 14.599, que alterou toda a terminologia de acidentes para sinistro dentro do Código de Trânsito. Então, por isso que esse manual foi antes da 14.599. A integração do município representa a redução de problemas relativos ao trânsito já existentes, a aproximação da administração municipal com a população, cada vez mais ávida por participar dos acontecimentos, o respeito pela qualidade e devida dos moradores, o fortalecimento da democracia e da cidadania do trânsito brasileiro. Passo a passo para a integração do Sistema Nacional de Trânsito. Aqui já é o manualzinho como você vai chegar lá. Primeiro, envio da documentação de que trata o artigo 4º da Resolução do CONTRAN 811/2020 ao CETRAN do Estado. Análise da emissão de laudo de inspeção e a certificação de conformidade pelo CETRAN. CETRAN que vai validar se está tudo certo. Publicação de portaria pela Senatran, contendo código autuador a ser utilizado pelo município. Envio de ofício pela Senatran ao CETRAN, aos órgãos ou entidades executivos municipal e estadual de trânsito e ao chefe do Poder Executivo Municipal, formando da integração ao Sistema Nacional de Trânsito. Benefícios da integração ao Sistema Nacional de Trânsito. Habilitação no Sistema de Registro Nacional de Infrações de Trânsito, o RENAINF, para arrecadação das multas autuadas. Então, para o município, existe a contrapartida de recebimento dessas autuações lavradas pelo município, entra nos cofres do município. É claro que precisa ser aplicado em melhorias para a gestão do trânsito. Adesão ao sistema de notificação eletrônica, artigo 282-A do CTB, para conceder o desconto obrigatório de 40% do valor da multa de trânsito. Isso daí já está valendo desde o 1º de janeiro de 2024. Todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito devem aderir ao sistema de notificação eletrônica para
partir do momento que você deixar de querer entrar com recurso e assumir que de fato cometeu aquela infração, você tem direito a 40% de desconto na autuação. Parceria com o Ministério das Cidades para auxílio nos municípios integrados no que diz respeito aos planos de mobilidade urbana. Cidades com acima de 250 mil habitantes tiveram prazo final de 25 de abril de 2024 para elaborar os planos de mobilidade urbana municipal. Então, quem ainda não fez, e aí depende do CTB, porque aí é uma legislação segregada, é a Lei 12.587, Política Nacional de Mobilidade Urbana. Porém, se você está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, parceria com o Ministério das Cidades para te dar esse apoio, ok. Processo de integração ao Sistema Nacional de Trânsito. A Resolução CONTRAN 811, de 15 de dezembro de 2020, estabelece procedimentos para a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito, por meio de seus órgãos e entidades executivas de trânsito rodoviário, ou diretamente por meio da Prefeitura Municipal, em cumprimento ao que dispõe o artigo 333 do CTB. Bom, isso aqui é bem polêmico, pelo menos ao meu entendimento, porque abriu um espaço para, de repente, termos um avanço, né? Um incremento desses 34% da integração do Sistema Nacional de Trânsito, porém deixou essa integração de forma meio irrelevante, procurando uma palavra bonita, vou falar. Porque basta o prefeito municipal fazer um ofício solicitando essa integração, criando uma estrutura mediana e conveniando outro órgão para atuação de fato no trânsito, a legislação permite. E isso, para mim, como eu venho falando em outros vídeos, para mim isso é uma aberração. Mas a lei permite, não está nenhuma irregularidade, mas acaba sendo precário essa integração. Por isso que não dá para chamar de municipalização. Essa integração, de acordo até com a legislação de forma que permite, acaba sendo uma integração bem precária. A integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 2º, para exercer as competências estabelecidas no artigo 24 do CTB, os municípios deverão se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito em uma das seguintes formas de organização administrativa. Inciso 1. Integração direta por meio A. de órgão ou entidade executiva de trânsito, via estrutura própria ou da Prefeitura Municipal. Constituição de consórcio com outros municípios da mesma unidade federativa, mediante a criação de uma entidade executiva de trânsito com personalidade jurídica própria em conformidade com a Lei 11.107, 6 de abril de 2005, ou celebração de convênio diretamente pela Prefeitura Municipal com órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito, delegando total ou parcial as atribuições do artigo 24 do CTB, quando não houver órgão ou entidade executiva de trânsito no respectivo município, em consonância com o artigo 333 do CTB. Órgão ou entidade que integre o Sistema Nacional de Trânsito. Não é o que não integra. Tá? Então, a celebração de convênio diretamente com a Prefeitura, com o órgão que integre o Sistema Nacional de Trânsito. O órgão que não integra, não pode. Beleza? Estrutura própria prevista da linha A do inciso 1 caracteriza-se por meio de alocação de órgão da administração pública direta ou criação de entidade de administração pública indireta com personalidade jurídica própria, A, de direito público, ou B, de direito privado com capital social majoritariamente público, que preste exclusivamente serviço público estatal e em regime não concorrencial. Quando o município, parágrafo 2º, quando o município possuir rodovias municipais em sua circunscrição, deverá constar no processo de integração ao Sistema Nacional de Trânsito se o órgão ou entidade executiva de trânsito também exercerá as competências do órgão e entidade executiva rodoviária previsto no artigo 21 do CTB. Algumas cidades têm rodovias municipais. Da estrutura organizacional. Artigo 3º. Para a integração ao Sistema Nacional de Trânsito de forma direta ou mediante consórcio, os órgãos e entidades executivos de trânsito rodoviário ou a Prefeitura Municipal devem dispor de estrutura organizacional e capacidade para o exercício das atividades e competências legais
que lhes são próprias, sendo essas no mínimo de. E aí é que entra o que eu falei para vocês sobre minimamente o que a cidade tem que ter. O órgão de trânsito tem que ter minimamente. Em engenharia de tráfego, fiscalização e operação de trânsito, educação para o trânsito, coleta, controle e análise estatística de trânsito e julgamento de recursos contra penalidades a eles impostas. São 5 itens que é básico ao órgão de trânsito municipal que ele tem que ter. E se ele não tem e terceiriza, tá errado. Tá errado. Precisa resolver. Tá bom? E é por isso que a gente tem que falar nisso nessas eleições, porque tem uma oportunidade. Sei que às vezes essa oportunidade não é das melhores possíveis, mas existe uma oportunidade ímpar de se fazer algo nesse sentido agora, cobrando aqueles gestores que podem assumir um novo mandato. Da documentação, artigo 4º. Para o processo de integração do Sistema Nacional de Trânsito, o município deverá encaminhar ao CETRAN do respectivo estado os seguintes dados de cadastro e documentação: denominação do órgão ou entidade executiva de trânsito rodoviário, fazendo juntar cópia da legislação que de sua Constituição, ou seja, lei complementar que criou a Secretaria de tal, manda para lá. Cópia da legislação de Constituição da JARE municipal e de seu regimento. Precisa ter JARE, precisa ser bem regulamentado, bem feito. Desvinculada à autoridade de trânsito. Endereço, telefone, correio eletrônico institucional do órgão, entidade executiva de trânsito rodoviário e sítio eletrônico, se houver. E fotos da fachada do prédio das dependências, devidamente identificadas dos veículos, caso existam, e de outros elementos julgados importantes para análise dos trabalhos desenvolvidos para a integração. Então tem que ter um prédio, tem que ter um local, não dá para fazer puxadinho. Tem que ter um local. E faça um prédio bonito, porque vários agentes de trânsito eles precisam ter um lugar decente para trabalhar. Parágrafo 1º. Os municípios que optarem por delegar a totalidade ou parte das atribuições municipais a outro órgão ou entidade integrante do Sistema Nacional de Trânsito deverão encaminhar cópia do convênio firmado. No caso de constituição de consórcio público, caberá à entidade executiva de trânsito criada encaminhar todos os documentos relacionados a esse artigo em nome dos municípios que a compõem. Dos consórcios. Os órgãos públicos na área de trânsito para fins de integração deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Nacional de Trânsito. O consórcio público constitui a entidade executiva de trânsito comum aos municípios consorciados. O representante legal do consórcio público, instituído nos termos do inciso 8º do artigo 4º da Lei nº 11.107 de 2005, deverá nomear a autoridade de trânsito. Artigo 11. O protocolo de intenções de que trata o artigo 3º da Lei 11.107 de 2005 deverá prever a estrutura organizacional prevista no artigo 3º desta resolução, comum a todos os municípios consorciados. Parágrafo único. A JARI, que funcionará junto ao consórcio público, deverá obedecer à regulamentação do CONTRAN. Artigo 12. O consórcio público deverá disponibilizar locais de atendimento ao cidadão em todos os municípios consorciados. Artigo 13. No processo de integração do Sistema Nacional de Trânsito, o consórcio público deverá apresentar ao CETRAN protocolo de intenções, o contrato de consórcio público e as leis municipais que o ratificam, nos termos do artigo 3º e 5º da Lei 11.107 de 2005, com vistas à certificação. Artigo 14. Os municípios já integrados ao Sistema Nacional de Trânsito podem consorciar parte do seu serviço nos termos da Lei 11.107 de 2005. Artigo 25. Os órgãos, e esse é do CTB. O que diz o CTB, né? Os órgãos e entidades executivas do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas nesse código com vista a maior eficiência e a segurança para os usuários da via. E o parágrafo 2º diz: quando não houver órgão ou entidade executiva de trânsito no respectivo município, o convênio que trata do caput desse artigo deverá ser celebrado diretamente pela Prefeitura Municipal com o órgão ou entidade de trânsito que integre o Sistema Nacional de Trânsito, permitindo inclusive o consórcio com outro ente federativo. Das obrigações. Artigo 22. Os municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito deverão manter a estrutura definida nessa resolução e operacionalizar a gestão do trânsito sob sua circunscrição, estando sujeitos às inspeções eventuais e aleatórias sob responsabilidade do CETRAN, do Estado que pertence. Parágrafo 1º. CETRANs
deverão planejar a periodicidade dessas inspeções e o percentual de municípios a serem inspecionados anualmente, priorizando os recém-integrados. Parágrafo 2º, a execução da inspeção de que trata o caput poderá ser delegada pelo CETRAN, outro órgão executivo de trânsito com capacidade técnica para a função. Constatada a deficiência técnica, administrativa ou inexistente dos requisitos mínimos previstos nos artigos 2º e 3º, o CETRAN deverá notificar o órgão ou entidade municipal executivo de trânsito, estabelecendo o prazo de 30 dias úteis para a regularização, podendo ser prorrogado por igual período, mediante requerimento da parte interessada ao CETRAN. Parágrafo 4º. Não ocorrendo a devida regularização dos fatos constatados pela CETRAN, este comunicará ao órgão máximo executivo de trânsito da União para registro do descumprimento da legislação de trânsito pelo órgão ou entidade executiva de trânsito municipal integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Pergunta: quantas vezes o CETRAN foi no seu município fazer essa fiscalização? Evolução histórica da municipalização. Em 98, nós tínhamos 47 municípios integrados. Nós chegamos em 2023 com 1.842. Lembrando que agora já está em 1901, se não me falha a memória, 1901. Pois bem, integração dos municípios por estado. Isso aqui não mudou muito, não. Tá? Está em 34%, nós estamos em 32%. Estados que são considerados, na minha visão, péssimos nessa integração. Acre, 2 municípios integrados. Roraima, 1. Tocantins, 7. Amapá, 6. Amazonas, 13. Espírito Santo, 12. Rondônia, 12. Pois bem, estados melhores aqui, essa lista está desatualizada, obviamente. Estados melhores aqui é o Mato Grosso do Sul, atingiu 100% da integração, está bem claro. Integração do Sistema Nacional de Trânsito, 100% dos municípios são integrados. Rio Grande do Sul está bem próximo, está em 98%, aqui está dando 96,78%, mas já está em 98%. São Paulo está beirando aí os 58%, um pouco mais da metade. E o sofrimento com relação aos outros municípios, os outros estados que me parece não fazer um trabalho nesse sentido, que se tivesse dado uma carga, porque eu já ouvi, por exemplo, algumas pessoas dizendo que Mato Grosso do Sul tem 79 municípios, por isso que é fácil. E aí você olha para um estado que tem 15 municípios como Roraima, ou 22 como Acre, teria que ser mais fácil ainda. E aí você vê esse número sofrível de integração ao Sistema Nacional de Trânsito. Pois bem, por que falarmos disso? Aqui é a parte do pessoal que fez, né? O Adroaldo de Lima Catão, a nossa secretária nacional de trânsito, a Marcela, que é uma grande especialista aí na área de trânsito e também foi por muito tempo coordenadora da CTPNAT, né? Que é a Câmara Técnica de Gestão do Penatrans. E, enfim, o pessoal que foi feito aí, o Lindomar e o Gustavo, que também são da coordenação geral do CGPlan. Bom, finalizando. Por que falar disso nesse momento? Você já parou para pensar se o seu órgão ele realmente faz isso? Você já parou para pensar se realmente o seu órgão ele executa o mínimo que se pede? E aquele que não executa por quê? Porque tem medo de repente, a população ser contra? Temos que parar de pensar dessa forma. O trânsito do Brasil, ele é um dos mais matos do mundo. Esse ano nós vamos provavelmente superar a série histórica. Nós vamos, talvez, até ultrapassar a marca de 40 mil mortes nesse ano. Muitas dessas mortes motociclistas, que estão fazendo do trânsito uma algazarra, para não falar coisa pior. E o seu município ele não pode ficar fora disso, porque
está com medo de colocar em prática aquilo que o CTB e a Constituição Federal determina. Esse é o momento de cobrar as autoridades, o seu vereador, o seu prefeito, ou o seu candidato a vereador, o seu candidato a prefeito, de termos uma mudança real na segurança viária do Brasil, dos estados e do seu município. Então, se você está vendo o vereador falando que vai cancelar a multa, se você está vendo o prefeito falando que vai dar anistia para multa de viseira, porque pode entrar uma pedra. Eu vou contar um fato rápido. Amigo meu, de muito tempo, andava com aqueles capacetes piruzinho e um óculos escuro. Há muito tempo atrás, isso, o que aconteceu? Voou uma pedra no óculos dele e entrou todos os estilhaços de vidro do óculos para dentro do olho, ficou cego de um olho. Então o negócio é sério, isso pode te matar, tá? Tá falando que não vai fazer, cara, vote em outro. Tá falando que tem que usar bom senso, vote em outro. Porque na hora que a vítima for você ou alguém da sua família, aí você vai falar: puxa, não devia ter corrido, puxa, não devia ter bebido e dirigido, puxa, não devia ter andado sem cinto. E o agente de trânsito está lá para garantir que você cumpra a legislação, para que você se salve, para que você tenha segurança viária. Então, é muito ruim pensar em agir, em pensar apenas no momento, apenas naquela hora. Faça a sua parte, respeite as leis de trânsito, não corra, não beba, não fique sem usar o cinto de segurança para amanhã ninguém tiver que chorar no seu enterro. Ou você chorar o enterro de um amigo seu ou um familiar seu. Trânsito, como eu disse, no Brasil mata mais do que muitas guerras. Guerras. Tá certo? Mais uma vez, aí, muito obrigado por assistir até esse vídeo até o final. Realmente ele passou um pouco do limite de 30 minutos que eu tenho mais ou menos a ideia de fazer, mas é realmente importante, principalmente nesse período. E muito obrigado e até o próximo vídeo.